a dieta low carb e as suas variações. Seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal. Quero que você aproveite já para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que precisa ou pode gostar desse conteúdo. Chama quem você sabe que tem interesse nesse assunto, que gostaria de saber mais sobre isso. Low carb, ela é uma alimentação com uma limitação da quantidade de carboidratos. Tá? Então, vamos lá, o que são os carboidratos? Os carboidratos são uma família de alimentos. A gente tem 3 grandes grupos, né, de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os carboidratos, eles são os açúcares e os carboidratos que são formados a partir de cadeias de açúcares. Então, são alimentos que, quando degradados no organismo, eles vão praticamente no final de todo o processo de digestão e absorção se tornar açúcar, tá? De forma bem simples, estou falando. E existem carboidratos que são carboidratos simples e carboidratos compostos ou carboidratos complexos. Então, isso também é um tema que tem se tornado bem discutido, bem popular. E, na verdade, quais alimentos, né, que são carboidratos simples ou carboidratos complexos? Isso tem uma diferença bem grande no tipo de metabolismo que eles vão ter no organismo, no jeito que vai ser absorvido, no efeito que vai ter com relação ao açúcar, à produção de energia, a efeitos de acúmulo de gordura também. Então, assim, os carboidratos simples são carboidratos que, quando a gente ingere, quando a gente come, eles vão se tornar rapidamente açúcar e vão ser absorvidos rapidamente como açúcar, que vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai estimular toda aquela cadeia hormonal relacionada à alimentação, ao nível de glicose no sangue, né? E para regular tudo isso. Nível de gasto energético, tudo isso. E quais que são esses carboidratos simples? Então, o açúcar mesmo, porque são as menores moléculas, então são rapidamente absorvidas e rapidamente fazem esse aumento de glicose no sangue. Mas outros carboidratos, principalmente os derivados do trigo, também são considerados carboidratos simples, porque eles têm um índice glicêmico, ou seja, uma capacidade de ser absorvidos como açúcar, maior ainda do que o açúcar simples, por exemplo, que é o caso da farinha de trigo. Mesmo a farinha de trigo integral, ela tem um índice glicêmico maior do que o açúcar, o que significa que um pão integral, ele vai virar açúcar no seu sangue mais rápido do que se você comer açúcar puro. Tá? Isso é bem chocante, eu sei, mas é bem interessante de perceber. Então, os derivados do trigo são carboidratos simples, os açúcares são carboidratos simples, alguns tipos de amido também são considerados carboidratos simples. E quais que são os compostos? Os carboidratos compostos são carboidratos que demoram mais para ser absorvidos, né, como açúcar. A maioria deles contém uma certa quantidade de fibra, e por isso que o metabolismo deles é diferente. E eles são muito mais favoráveis, porque eles não fazem esse aumento rápido de açúcar que a gente tem no sangue, que gera uma liberação de hormônios que vão causar acúmulo de gordura. Estou falando aqui de forma bem simples, viu, gente? Mas quais que são os compostos? Então, são, por exemplo, os carboidratos que a gente encontra em várias verduras, né? Na verdade, quase todos os alimentos de origem vegetal contêm carboidratos. Então, todas as verduras, a batata doce, abóbora, batata mesmo, arroz integral. Então, são carboidratos que são considerados carboidratos complexos, né? As leguminosas, feijão, grão de bico, são carboidratos que são mais favoráveis por terem essa absorção mais lenta e terem um efeito metabólico mais favorável também. Tá bom? E existe quais que são as variações, então, da dieta low carb, né? A dieta low carb é a dieta onde a gente reduz a quantidade de carboidrato, tá bom? Então, assim, a dieta low carb, eu falo dieta low carb porque normalmente ela é feita na forma de dieta mesmo, né? Uma coisa mais restritiva, não é a forma como eu trabalho, mas eu entendo o mecanismo da low carb e acho uma forma de alimentação válida. Eu considero uma forma de alimentação válida a low carb, apesar de não ser o que eu prego, não é o jeito que eu trabalho, porque eu não acredito muito na restrição como forma de vida a longo prazo, né? A gente precisa ter um pouco de flexibilidade como seres humanos, na minha opinião. Então, não é a forma que eu trabalho, mas eu entendo perfeitamente
o sistema todo da low carb e por que ela é em termos de saúde, em termos de alimentação, é uma forma de alimentação válida, tá? É uma forma de alimentação que é saudável e é válida de experimentar. Tem gente que se adapta super bem, tem gente que não tão bem, então, mas é uma forma de alimentação que vale a pena. Algumas variações, uma mais conhecida provavelmente foi a dieta do Dr. Atkins, que se tornou muito famosa, deve ter sido no final da década de 90, e foi uma das primeiras abordagens com baixo carboidrato que se tornou conhecida, extremamente restritiva, né? Então, por exemplo, se deixa de lado todas as frutas, né, inicialmente, então tem todo um protocolo depois, mas foi uma das primeiras, assim, mais que se tornou mundialmente conhecida e popular, né? A dieta do Dr. Atkins. E hoje em dia tem muita gente que conhece e faz e segue a dieta cetogênica, por exemplo, que também é uma forma de alimentação onde a quantidade de carboidratos é reduzida ao mínimo mesmo, e ela se chama cetogênica por quê? Porque quando a gente tem muito pouco aporte de glicose, de carboidrato, então a gente vai ter muito pouca glicose circulando no corpo, o corpo não vai usar a glicose para produzir energia, ele vai usar energia a partir da gordura, da quebra de gorduras. E isso gera como subproduto alguns compostos que se chamam corpos cetônicos no corpo, que vão ser usados como fonte de energia a partir das gorduras, e por isso que a dieta se chama cetogênica, porque ela gera corpos cetônicos, tá? Por isso que é o nome dela. E existe hoje em dia também gente que propõe a dieta carnívora, no sentido de realmente pouquíssimos alimentos de origem vegetal e mais alimentos de origem animal, então leite, ovos, carne, como base de uma alimentação. Não vou discutir muito ela aqui, porque, enfim, na minha opinião, é uma coisa um tanto radical. Não posso dizer que seja errada, tá? Existem populações inteiras, como os esquimós, por exemplo, existem populações como populações nômades da Mongólia, do centro-asiáticas, que se alimentavam dessa forma, né? Praticamente alimentos de origem animal, algumas populações dos desertos, que não tem muita coisa de origem vegetal disponível, né? E elas, ainda assim, eram populações muito saudáveis. Então, seria esse um dos pensamentos por trás da dieta carnívora, mas não é dela que eu vou falar aqui, tá bom? Eu sou mais a favor de uma alimentação realmente flexível. Então, a diferença do metabolismo entre a low carb e a cetogênica é que a cetogênica, como eu falei, a gente diminui realmente de forma drástica a quantidade de carboidratos ingeridos, e com isso o corpo passa a queimar gordura, produzir esses corpos cetônicos, né, como eu falei agora. E o que acontece? Esse estado de produção de corpos cetônicos, de quebra de gordura para energia, é uma dieta que simula praticamente um estado de jejum, tá? Então, quem faz jejum intermitente entra em algum momento em uma cetose, né? E quem faz a dieta cetogênica se mantém praticamente nesse estado de cetose e tem a sua fonte de energia nesses corpos cetônicos, que dentro do corpo eles têm vários estudos que comprovam vários efeitos benéficos, tem efeitos como se fossem marcadores humorais, tem efeitos na nossa saúde mental, então é por isso que o jejum intermitente tem tantos efeitos comprovados na saúde, eu falei sobre isso essa semana, e é por isso que, principalmente para distúrbios neurológicos, a dieta cetogênica foi tanto estudada, né? Ela é uma forma de alimentação que existem estudos com pacientes com epilepsia, por exemplo, que tendem a ter um melhor controle para alguns tipos de epilepsia com o uso da dieta cetogênica. Existem estudos que foram feitos com pacientes com tumores cerebrais e questão de recidiva. Existem estudos com pacientes com sintomas iniciais de demência, que são estudos ainda bastante iniciais, mas que tendem a mostrar uma melhora com esse tipo de alimentação. Então, para a saúde cerebral, parece que a evidência tende a mostrar que a gente ter momentos de jejum ou se alimentar com menos carboidratos do que a gente está habituado, ou seja, permitir ao corpo queimar a gordura e produzir esses corpos cetônicos tem um efeito benéfico. Tá? Um outro efeito benéfico que a gente tem tido cada vez mais conhecimento é feito na flora intestinal, né? Porque hoje em dia se sabe que o eixo
cérebro-intestino, que durante dezenas de, digamos assim, durante décadas e décadas foi completamente ignorado. Nos últimos, eu diria, 20 anos tem sido cada vez mais estudado e mostra realmente uma relação que é bilateral, ou seja, o nosso cérebro, a nossa saúde cerebral influencia a nossa flora intestinal e vice-versa, né? Muitos neurotransmissores que a gente acreditava que fossem produzidos exclusivamente no cérebro, como a serotonina, que é um grande neurotransmissor vinculado ao nosso estado emocional, vinculado, por exemplo, à falta com estados de depressão. A grande parte da nossa serotonina no corpo é produzida pela flora intestinal, isso é uma coisa que antes não se sabia. Então, existe essa influência bilateral e esse tipo de alimentação com produção de corpos cetônicos tem um efeito benéfico também na flora intestinal. Então, existe esse eixo todo seria beneficiado. Tá bom? Então, outra indicação da dieta cetogênica são os esportes de resistência, né? Triatlon, maratona, ultramaratona, gente que faz Ironman, também tem, por quê? Porque quando a pessoa faz esporte de resistência, se ela depende só de glicose para produzir energia, em algum momento, os estoques do corpo que a gente tem no fígado, né, na forma de glicogênio, em algum momento eles vão acabar. E se essa pessoa não tiver capacidade de produzir, continuar tendo energia, né, nesse esporte de resistência, são provas longas, a partir de gordura, o desempenho dela tende a ser pior. Então, para esses, também existem muitos estudos com atletas de esportes desse tipo mesmo, de resistência, que mostram o benefício da dieta cetogênica e da diminuição dos carboidratos, tá bom? O que existe de confusão nesse sentido? Uma das maiores confusões que as pessoas fazem é querer aumentar a quantidade de proteínas. Então, quase todo mundo pensa, eu vou diminuir a quantidade de carboidratos e eu vou compensar comendo proteína, tá? Isso é um engano, tá? Na verdade, a gente pode, sim, aumentar um pouco a quantidade de proteínas, mas a proteína, ela não é uma coisa que a gente consegue comer tanto assim, tá? E nem a gente precisa comer tanto assim. O ideal é a gente aumentar o nosso consumo de gorduras boas e diminuir os carboidratos. Então, não necessariamente compensar com proteína, tá bom? O ideal seria compensar com mais gordura, porque a gente já tá nesse sistema metabólico de queima de gordura mesmo, então o corpo pode aproveitar a gordura da forma da alimentação. Então, gorduras de origem animal, gordura dos ovos, dos derivados do leite, da carne, os bons óleos vegetais, o óleo de coco, o óleo de oliva, a linhaça também tem uma quantidade boa de óleos benéficos, as oleaginosas. Então, esses alimentos, abacate, também são, na verdade, seriam melhores do que querer aumentar muito a quantidade de proteína, tá bom? E assim, a alimentação low carb, a alimentação cetogênica, ela funciona para diminuir peso, tá? Pelo menos no curto prazo, isso é uma coisa que quem já tentou percebe que funciona. Mesmo que muitas outras dietas, muitos estudos no longo prazo mostrem resultados discordantes, na verdade, se a pessoa consegue se manter nesse tipo de alimentação, e é por isso que eu falo que não é a minha abordagem, porque a minha questão é o longo prazo, mas, enfim, se a pessoa conseguir se manter nesse tipo de alimentação, ela tende a ter um resultado de diminuição do peso, sim, porque tem essa regulação do nosso estado hormonal mesmo, com relação ao metabolismo dos carboidratos no corpo, queima de gordura. Então, tem toda uma regulação hormonal que acontece com esse tipo de alimentação, tá bom? Ela é muito boa para os pacientes que têm diabetes, claro, nesse caso, principalmente para quem toma remédio, eu repito, sempre não canso de repetir, com acompanhamento, porque risco de hipoglicemia, ou seja, de diminuição muito drástica do açúcar no sangue para quem toma esse tipo de medicação, é mais arriscado do que ter o açúcar muito alto para esses pacientes de forma geral. Então, com acompanhamento, para algumas medicações, por isso que precisa conversar com o seu médico, né? Para algumas medicações não seria um problema, para outras sim. Então, para os pacientes com diabetes, só com acompanhamento. Mas ela é possível, na verdade, ela é mais do que recomendada
infelizmente, muitos colegas não acreditam, não fazem isso, apesar de que o nível de evidência já é bem grande e já há algumas décadas. Então, ela consegue reverter, porque o que é o diabetes tipo 2, né? A gente está falando aqui, existem 2 tipos de diabetes tipo 1, que é aquele que classicamente começa já na infância ou na juventude por uma doença autoimune, né, do pâncreas. Então, o pâncreas para de produzir insulina e a pessoa precisa repor a insulina de forma exógena, né, através de injeções de insulina. O diabetes tipo 2, originalmente, ele era chamado de diabetes do adulto, porque antigamente eram pessoas de meia idade em diante que desenvolviam esse tipo de diabetes. E depois, com o tempo, como ele se tornou cada vez mais num público mais jovem, comum, por exemplo, em adultos jovens e até em adolescentes e crianças, ele foi classificado como diabetes tipo 2. E o que é o diabetes tipo 2? Ele é a resistência à insulina, que ocorre classicamente por uma alimentação errada, uma alimentação com excesso de carboidratos, com excesso de gorduras de origem vegetal, mas as gorduras ruins, eu não vou entrar no detalhe da gordura aqui, mas excesso de carboidratos também. E então, ele gera uma resistência à insulina. E como que a gente reverte isso? Diminuindo o aporte de carboidratos com acompanhamento e voltando, precisa realmente que o corpo consiga voltar a ter esse sistema funcionante, tá? Porque é realmente uma disfunção hormonal importante. É uma disfunção metabólica importante, conhecida como síndrome metabólica também, que está associada à pressão alta, obesidade, diabetes. Então, tem doenças cardiovasculares, é um pacote mesmo, né? Que é infelizmente, muito comum de se ver. Eu que trabalho em hospital, infelizmente, é um estado extremamente comum e que, para a maioria dos médicos, se tornou quase que a normalidade, né? Se a gente vê um paciente de mais idade, eu trabalho na geriatria, então, se a gente vê um paciente de mais idade que chega no hospital e não tem medicação para o coração, para a pressão e para o diabetes, esses pacientes são a exceção, né? A maioria se torna refém realmente da indústria farmacêutica, que é o modo como eu vejo. Mas, enfim, as pessoas conseguem seguir isso, né? Eu tenho, por exemplo, 2 amigas que seguiram essa alimentação no pós-parto para voltar, né, a recuperar, na verdade, o corpo após o parto, no puerpério, e tiveram excelentes resultados. Tem um cliente meu que é triatleta, faz competição de Ironman, e para ele, realmente, a diminuição de consumo de carboidratos ajudou bastante nos momentos de preparação para as competições e no sentido de desempenho também, então, que é o que eu falei, né, da dieta cetogênica. Para ele não era uma cetogênica estrita, mas mesmo assim me ajudou, tá? E, então, assim, o que eu escuto as pessoas falarem? Quando a gente fala isso, muitos colegas também acham que é radicalismo, né, que, na verdade, a alimentação rica em carboidratos, como ela foi pregada a partir das diretrizes americanas dos anos 50 e 60, ou seja, uma coisa que é ultrapassadíssima. As pessoas ainda hoje, 70 anos depois, quase, ainda consideram que aquilo é verdade, mesmo tendo um nível de evidência gigante que já faz isso cair por terra há muito tempo. Então, as pessoas falam, isso não é para mim. Na verdade, o hábito do consumo de carboidrato é muito enraizado, né? Para a gente, culturalmente, a gente cresce com isso, e para muitas pessoas é difícil de imaginar mesmo a sua vida com menos carboidratos, principalmente os carboidratos simples, né? Os pães, as massas, os doces, então, que são aqueles que são os piores, digamos assim, né, para a nossa alimentação. Então, na verdade, precisa de acompanhamento, precisa ter receitas adequadas para conseguir contornar isso, substituições corretas. Então, existe muita coisa que pode ser feita para se adaptar a uma alimentação com menos carboidratos, ou pelo menos menos carboidratos desses mais simples, que são os mais problemáticos, né? Um outro erro que as pessoas cometem é achar que todo mundo pode se adaptar a essa dieta. Isso não é verdade, tá? Então, realmente não é para todo mundo. A gente precisa respeitar o nosso corpo. O ideal é
experimentar, se você vê que isso funciona para você e você se sente bem, tudo bem, mas não é todo mundo que consegue ter um metabolismo que se ajuste tão bem a isso, e na verdade é melhor ter resultados mais lentos e duradouros do que resultados super rápidos, mas que durem pouco tempo, tá bom? E o outro erro comum é achar que tem que comer muita carne, isso não é verdade, inclusive eu vou falar mais sobre isso, tem perguntas, teve gente que perguntou também sobre isso. Eu vou responder as perguntas no final, tô vendo que tá chegando pergunta, eu vou responder no final todas, tá bom? Então, assim, deixar de seguir o corpo, ou seja, não respeitar os sinais de que o corpo precisa, talvez, de uma quantidade de carboidratos bons, é um erro, tá bom? Algumas pessoas realmente precisam. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo fazer uma dieta cetogênica, né? Eu já tentei, eu já tenho tudo quanto é tipo de alimentação, eu já experimentei em mim, né? Já fiz dieta crua, já passei 2 meses comendo só comida crua, já fiz tudo que você pensar, eu já provei em mim, por isso que eu falo por experiência, e eu sei que o meu corpo, uma determinada quantidade de carboidratos eu preciso. Existem pessoas, como esse meu cliente, por exemplo, do Ironman, que para ele, cetogênica, perfeita, ele não precisa de carboidratos, não sente falta e se adapta bem. Então, a gente precisa aprender a escutar o nosso corpo nesse sentido e não querer martelar um tipo de alimentação porque a gente acha que é correto, quando de repente para o nosso corpo aquilo não é o ideal, tá? A ideia não é gerar mais estresse ainda, porque o estresse metabolicamente ele é péssimo, né? A gente já teve live sobre isso ontem, falando sobre estresse e ansiedade. Então, ele metabolicamente é muito ruim, então a gente não quer gerar mais estresse ainda para o nosso corpo só por ter que seguir uma ideia de uma dieta que a gente achou que era correta. Então, cuidado, tá? Porque se você estiver muito estressado, você vai ter mais vontade ainda de comer carboidrato e aí vai ser mais difícil ainda seguir uma alimentação correta. Então, cuidado com isso. Particularmente, eu prefiro uma versão mais tranquila desse tipo de alimentação, incluindo os carboidratos complexos, porque fica mais fácil de seguir no dia a dia e, principalmente, fica muito mais fácil de seguir no longo prazo. É claro que os resultados não são tão dramáticos quanto se você está com sobrepeso, está se alimentando muito mal e decide amanhã fazer uma cetogênica, você vai ter resultados rápidos. A questão é no longo prazo. Então, a gente tem que pensar no longo prazo. Não adianta a gente emagrecer 10 quilos em 2 meses e depois, em 3 meses, ter engordado mais 15. Né? Então, a ideia é longo prazo mesmo. Preferir resultados, então, a longo prazo. Cuidado também para as mulheres, sempre falo, com a TPM, né? Acho que muitas de nós conhecem. Os sintomas que a gente tem na TPM, muitas têm uma vontade, uma necessidade de consumir mais carboidratos nesse período. Então, cuidado, se você está seguindo uma alimentação muito restrita, algum cuidado a mais nesse momento, de várias formas, ou realmente, se você segue a cetogênica, eu não posso dizer abra uma exceção, porque daí você não está mais na cetogênica. Então, a cetogênica realmente exige uma abordagem mais restrita. Mas se você está fazendo uma low carb, de repente, naqueles dias de TPM, você incluir alguns carboidratos bons, vai te ajudar a não chutar o balde nesse período, ou não realmente entrar em um estado emocional muito pior do que seria, porque algumas de nós sofrem mesmo com transtorno de humor, com variação, labilidade emocional, que se chama, né, altos e baixos muito grandes. Então, esse período é um período delicado e a gente tem que respeitar esse nosso momento como mulher, que é um estado hormonal que é natural para a gente e que deveria ser respeitado, né, deveria ter mais repouso, mais hidratação, mais cuidado. Na verdade, a nossa vida de hoje em dia praticamente não permite isso, mas esse seria o ideal. Então, pelo menos com a nossa alimentação, que a gente tente dar um pouco mais de atenção nesse momento. E consumir gorduras boas ao invés dos carboidratos simples, tá? Também nesse período da TPM, as gorduras boas, elas dão mais saciedade. Então, esse é um outro cuidado que dá para ter nesse momento. Então, o que é um passo que as pessoas podem fazer para usar isso? Ó, a Cláudia falou, chocolate é o grande desejo. Então, se você se habitua a comer um chocolate com mais cacau, tá? Eu diria, eu gosto de 80% a 85%, para mim o ideal. Assim, mais do que 85% para mim
perde o gosto do chocolate, menos já virou muito doce, mas assim, acima de 70, pelo menos, se você se acostuma com isso, aí você pode chegar no momento da TPM e comer o seu chocolate com vontade, com prazer, porque o chocolate, o cacau, né, não o chocolate, mas o cacau, ele é um excelente alimento, né, ele é um alimento que tem um efeito no corpo, até com relação à serotonina, tudo isso, então, se você tem essa vontade naquele momento, não é à toa, porque o corpo realmente precisa desse alimento, né? Mas não é o chocolate, é o leite cheio de açúcar. A questão é o cacau. Então, a ideia é você pegar um chocolate com alto teor de cacau e, se você estiver acostumado já antes, aí você pode aproveitar no momento da TPM e comer, sim, um chocolate com alto teor de cacau, que até é indicado nesse momento. Então, assim, o que dá para começar já, né? Para quem quer fazer um experimento, quem quer testar. A primeira coisa que eu diria é abandonar os carboidratos simples ou diminuir drasticamente para, sei lá, talvez comer uma vez por semana, assim, os derivados do trigo, os doces, não tem muito jeito, assim, principalmente no início, diminuir, ou comer frutas ao invés dos doces. A fruta depende, por exemplo, na cetogênica, a maioria das frutas não entra, porque elas têm já um teor de açúcar a mais do que o corpo, do que permita ao corpo se manter no estado de cetose. Mas na low carb, muitas frutas entram, sim, principalmente as frutas vermelhas, por exemplo, que tem baixo teor de açúcar, algumas menos, em menor quantidade, por exemplo, a banana, a manga, que são frutas que têm mais açúcar. Mas é melhor comer fruta do que comer doce, por exemplo, né? Porque a fruta, ela tem, na verdade, um alimento em estado natural, uma fruta, apesar de ela ter glicose, ela tem várias enzimas, ela tem vários micronutrientes, ela tem fibra, e tudo isso faz uma diferença na hora da absorção daquele açúcar, comparado com um açúcar refinado, que é só açúcar, né? Que não tem nada dessa parte benéfica junto. Então, prefira frutas aos doces. Deixar o açúcar refinado de lado, gente, isso não tem muito o que dizer, assim, no dia a dia, é claro que de vez em quando todo mundo vai querer comer um doce, de vez em quando não tem problema, né, ou de vez em quando não tem problema, a gente precisa realmente ter um equilíbrio, sei lá, tem uma festa, ou é um dia especial, um aniversário, final de semana, o que for. Como exceção, não tem problema, a questão é o todo dia, né? A questão é a sobremesa todos os dias, é o bolo da tarde durante todos os dias. Esse é o problema. E esse é o costume que muita gente tem, né? É o costume que eu, por exemplo, cresci com um costume assim. Então, esse não é um hábito saudável. Para os carboidratos, para quem quer diminuir, então, no máximo 1/4 do prato de carboidratos, você tem um prato de um tamanho normal para sua refeição, no máximo 1/4 do prato, já é uma redução importante. Então, o ideal é nunca ter uma refeição toda de carboidratos, um pratão de feijão com arroz, ou mesmo ele sendo carboidratos melhores, o feijão com arroz, ainda assim um prato inteiro é muito carboidrato, né? Um prato de massa. Esse que é o problema, na verdade, desses alimentos. A massa já é porque é derivado do trigo e mais o prato inteiro ainda, então é uma quantidade de carboidratos absurda. E é importante, na minha opinião, agora é minha opinião, isso não tem evidência científica, tá, gente? Mas essa é a minha opinião. É importante, em alguns momentos, se permitir um momento de descontrole alimentar mesmo. Porque assim, se você sabe que naquele momento você vai se permitir um descontrole, daí você vai comer a massa e a sobremesa e tudo que tem direito naquele momento, você já fica mais tranquila em todos os outros momentos, porque você sabe que esse momento vai chegar, tá? E isso dá uma certa tranquilidade. Então, na minha opinião, a flexibilidade tem que fazer parte da alimentação, tá? Porque ninguém é de ferro, a nossa vida não precisa ser extremamente rígida, a gente tem que conseguir, claro, a gente tem que conseguir ter prazer nas coisas saudáveis, isso é possível, tá? Mas a gente tem que se permitir também uma adaptação ao meio onde a gente tá e poder realmente, de vez em quando, simplesmente degustar uma porcaria completa, né, alimentar, tá? Isso não é para ser o fim do mundo, tá bom? Eu vou entrar nas perguntas, peraí, ó, a Sara tá no Face, perguntou, boa tarde, eu como apenas 2 colheres a 3 colheres de arroz basmati, massa sem glúten e batata doce, acha muito? 2 a 3 colheres não, Sara, tá perfeito, né, não passa dos 25% do prato, então
tá tranquila, é uma quantidade por refeição, é uma quantidade boa e você está escolhendo os carboidratos bons, então tá excelente. A aveia entra na low carb, a aveia é muito discutida, na verdade ela não é o melhor carboidrato, tá? Não é, ela tem um índice glicêmico assim, ela não é um carboidrato excelente. Tem uma quantidade de fibras boa e tudo, não é uma coisa que eu recomendo para alimentação de todo dia, tá? Essa é a minha opinião. Dá para fazer low carb sendo vegetariana ou vegana? Dá para fazer. Vegetariana é relativamente fácil se você não tem intolerância à lactose, por exemplo, se você pode consumir produtos derivados do leite e ovos, que são excelentes, né? Ovo, até fiz um vídeo hoje, são alimentos riquíssimos os ovos, então, se você é vegetariana, você pode compensar comendo ovos e comendo derivados do leite e ter uma alimentação excelente dessa forma, é possível. Vegano também é possível, mas aí sim, nesse caso, você precisa ter cuidado com a proteína, tá? Para os veganos, precisa realmente tomar atenção à proteína, porque é fácil cair num estado de falta. Então, aí precisa de um acompanhamento mais de perto. Se você quer fazer low carb e vegano, existe gente que faz cetogênica vegana, gente. Existe método, tudo, mas aí é aquela questão de ter as coisas bem controladas para você não causar mais dano do que benefício, tá bom? Questão da fruta, é um pouco aquilo que eu falei, né? Na cetogênica, menos aceito, praticamente só as frutas vermelhas, eu diria, e não em grande quantidade. E as frutas, no geral, na low carb, são permitidas em quantidades menores, né? Eu, na verdade, sou uma pessoa que sou extremamente a favor de fruta, então sou meio suspeita para falar, mas essa que é a questão da dieta, né, gente, que você acaba restringindo muita coisa. Eu não sou muito a favor de tanta restrição assim. Para mim, as frutas são fontes de vários nutrientes que a gente precisa, vários micronutrientes, e eu considero elas saudáveis. Então, voltando um pouquinho, talvez, se você quer diminuir realmente a quantidade de açúcar, evitar as frutas que tenham muito açúcar, que são essas que eu falei, a manga, a banana, uva passa, tâmara é quase que nem açúcar, né, para usar como substituição de açúcar. Então, essas é melhor evitar, mas outras frutas como maçã é uma coisa mais intermediária, maçã, pera, as frutas cítricas têm mais açúcar também, apesar de que não é uma coisa que a gente deveria comer o ano todo, na minha opinião, a gente deveria seguir as estações do ano. Então, tomar um pouco esse cuidado assim. Verdadeiramente, dá para low carb ser estilo de vida? Se sim, é recomendado saúde-wise. Então, dá para ser estilo de vida, Algumas pessoas começam e nunca mais querem sair, tá? Tem pessoas que amam a low carb e dá para entender que para algumas realmente o organismo se adapta super bem, a pessoa se sente cheia de energia e é uma maravilha. Para algumas não tão bem, então precisa testar isso com o seu corpo, ver como o seu corpo se adapta, para ver o quanto de carboidrato você precisa. Isso é possível, assim, por tentativa e erro mesmo. É possível de desenvolver essa consciência, essa intuição, na verdade, né, de ter uma alimentação mais intuitiva, mas é possível, não tem nada que fale contra uma low carb como estilo de vida. Qual a diferença entre low carb e paleo? Então, a paleo eu não falei ainda, né, dieta paleo, o que é a dieta paleo? A dieta paleo é a alimentação que os seres humanos tinham no período paleolítico, lá, pré-história. Para os proponentes da dieta paleo, o que isso significa? Que no paleolítico foi o momento que a gente se desenvolveu como Homo sapiens, a gente desenvolveu a nossa capacidade cognitiva, o nosso corpo se desenvolveu como seres humanos, como espécie humana naquela época, então aquela alimentação é considerada o melhor para a nossa evolução. Então, se propõe realmente alimentos em estado natural, alimentos que tinham naquela época, então praticamente carnes e verduras, muito pouco cereal, muito pouco ou nada de derivados do leite, porque no paleolítico não tinha derivados do leite. Então, é mais restritiva,
É uma abordagem que é saudável, na verdade, uma pessoa que segue uma dieta paleo bem feita não vai ter falta de nutrientes, tá bom? Mas ela é mais restritiva. Na minha opinião, a gente não precisa, a gente pode, mas a gente não precisa abandonar algumas coisas que surgiram depois, como, por exemplo, o uso do cacau, né? Um chocolate com alto teor de cacau é um alimento bom, um queijo, para mim é um alimento bom, não preciso deixar isso de lado, a menos que o meu corpo tenha uma intolerância a isso. Então, é uma questão de escolha, mas não tem nada contra a dieta paleo, é uma alimentação de qualidade, né, a dieta paleolítica. Então, diferença da low carb é essa questão desses alimentos que naquela época não existiam e que na low carb podem ser consumidos. A Sara perguntou, gosto imenso de queijo, o que recomenda? Então, Sara, o queijo, na minha opinião, se você não abusa dos carboidratos, o queijo, porque assim, eu tenho um problema grande na combinação de carboidrato simples com gordura, mesmo que seja gordura boa, tá? Se você não está consumindo muito carboidrato simples, ou não está consumindo carboidrato simples, preferivelmente, as gorduras boas, você não tem problema em comer. Então, o queijo, ele tem gordura boa, até uma fonte de proteína. Na minha opinião, um excelente alimento, tá? O que eu recomendo? Os melhores nutricionalmente são os queijos de ovelha, não é em todo lugar que tem, em alguns países europeus tem bastante, alguns menos, mas não tem nada que fale contra. Se você não tem intolerâncias alimentares, não tem nada que fale contra um queijo de leite de vaca. Tá? A não sei que você tenha realmente uma intolerância ao leite de vaca, mas... E para quem tem intolerância à lactose, também é curioso que os queijos mais gordurosos, os queijos mais duros, como é que se diz em português? Estagionados, será? Em italiano fala estagionado. Que foram amadurecidos mais tempo, eu não sei o termo em português. Eles têm quase nada de lactose. Tá? Eles têm mais gordura e quase nada de lactose, então normalmente, dependendo do grau de intolerância, eles são bem tolerados por pessoas mesmo que têm intolerância à lactose. Então, Sara, eu não vejo problema com queijo, eu também adoro queijo e é uma coisa também individual, né? Tem pessoas, por exemplo, quem sofre de enxaqueca, às vezes, não todo mundo, mas algumas pessoas curados, Ellen, obrigados, queijos curados, muito obrigada, não me faltava a palavra. As pessoas que têm enxaqueca, algumas toleram queijos, outras não, então é uma questão de metabolismo, mas a maioria das pessoas tolera bem e é um bom alimento, sim.